por aquilo que apresentam dentro de campo, e um cara que eu paro pra ver jogar chama-se De Arrascaeta. Ele é muito acima da média e foi extremamente prejudicado por esse treinador chamado Diego Alonso, que no primeiro jogo deixou a Arrascaeta fora. O Uruguai tropeça contra a Coreia. Conversa não. Meia. Não, meia. também não. Meia debochado. Também né, não. Aí botou o debochado, acabou com o jogo. O jogou debochado bem, né? destruiu o jogo. O conselheiro Miranda tá preocupado. Destruiu o jogo, o debochado. E o Everton Ribeiro também jogou bem na seleção brasileira. Mas o conselheiro ficou preocupado e mandou mensagem. Por quê? Após o jogo. Que bom que ele tenha jogado bem. Mostra que ele tá legal, que ele vai voltar legal pro Flamengo. Mas o conselheiro tocou num ponto interessante. Fala, nação! Saudações, Bruninho. Nação, nesse vídeo aqui vamos reagir. O que o Arrascaeta fez nesse último jogo com o Uruguai foi um deboche do Arrascaeta. O Arrascaeta destruiu. E a mídia brasileira não deixou barato e rasgou elogio ao craque uruguaio e ao craque do Flamengo, né? Vamos reagir. O que eles falam sobre o gênio, o debochado Arrascaeta, que destruiu na Copa do Mundo, mas pena que foi escalado tarde, né? Mas antes disso, já deixa seu like, a inscrição. Eu vou deixar aqui nos comentários os créditos do nosso react aí, né? É isso aí, tamo junto. E vambora pro vídeo. Arrasca o deboche, mas foi escalado muito mal ou muito tarde pelo técnico. Tamo junto. Pessoal, que pena que De Arrascaeta, um dos melhores jogadores da América do Sul, grande meia do Flamengo, um atleta que eu sou fã, que eu gosto demais, vai ficar fora do mata-mata na Copa do Mundo por causa de dois personagens em especial. O técnico teimoso, limitado e que mereceu o que aconteceu da seleção do Uruguai, Diego Alonso, e o horroroso árbitro Daniel Zibert da Alemanha, que meteu a mão na Celeste Olímpica e faz com que o Arrascaeta tenha que voltar para casa mais cedo. Uma pena porque a notícia, inclusive, já está bastante repercutida na mídia internacional, através aqui do aplicativo OneFootball. Revolta no futebol do Uruguai. Muita dó do Uruguai deu. Eu não sou um torcedor da Celeste Olímpica, também, claro, não sou flamenguista, mas eu gosto de futebol bem jogado, respeito a história do bem jogado, respeito a história do futebol, adoro quando alguns personagens conseguem se destacar por aquilo que apresentam dentro de campo, e um cara que eu paro pra ver jogar chama-se De Arrascaeta. Ele é muito acima da média e foi extremamente prejudicado por esse treinador chamado Diego Alonso, que no primeiro jogo deixou a Arrascaeta fora. O Uruguai tropeça contra a Coreia. Segundo jogo, Portugal ganhando do Uruguai, partida já resolvida para os portugueses. Vai lá, Arrascaeta, tenta fazer alguma coisa. E aí no terceiro jogo contra a Gana, ele resolve pôr a Arrascaeta para jogar. Vamos ver se esse menino mesmo é tudo isso. Entra, 2 gols, 2-0 Uruguai, jogo pegando fogo, time indo pra cima, buscando o terceiro gol. O que ele faz? Saca o Arrascaeta. Já tá bom, Arrascaeta, já fez 2 gols, legal, obrigado pela sua participação. Muda o time, entra em campo com Canóbio, gente. Canóbio, esse mesmo, cara. Do Atlético Paranaense, limitado, tropeça na bola. Nem titular absoluto do Furacão ele é. Na final da Libertadores mais atrapalhou do que ajudou. Jogador que não tem condição sequer de ir para uma seleção, muito menos uma Copa do Mundo. E um cara desse terminar um jogo contra a Gana, com o Uruguai precisando de mais um gol, e tirar o Arrascaeta, na boa, né? É revoltante, cara. Imagino a sensação do torcedor do Flamengo que queria ver esse baita jogador representando o time dentro de campo e, claro, né, performando pra próxima fase, porque é um jogador muito especial. Isso sem contar outras escalações questionáveis, né? O Varela no banco de reservas entrou muito bem no jogo, mostrando que vai ser um baita lateral pro Flamengo na próxima temporada. De La Cruz no banco, gente. Pra ter Vecino e Bentancur. Ou esse Pelistre, cara. Que jogador limitado do Manchester United. Jogador de empresário. Por onde passou não aconteceu nada na carreira desse cidadão. Surgiu ali com um pouquinho de pompa no Peñarol, foi pro Alavés, Manchester United, sabe? Aquelas transações que você não entende. Como que um cara desse joga numa seleção profissional em Copa do Mundo? De La Cruz no banco.
baita jogador também. Ok, não é um Enzo Francesco, um Rubem Paz da vida, mas é um baita no jogador. Deveria ser titular junto com a Arrascaeta. Fazer um ataque a Arrascaeta, De La Cruz, Darwin Núñez e Cavani, não o Suárez. Suárez se arrastando. Tava aí no Nacional, sabe? Jogou porque tava sem clube, agora tá procurando por onde jogar, não tem mais condição. Ótimo, adoro o Suárez, é um ídolo uruguaio, mas não pra Copa do Mundo. E aí prejudica o entorno de uma seleção que poderia ter ido mais longe, até pra pegar a seleção brasileira agora, numas oitavas de final. Seria um baita duelo. Arrascaeta versus Pedro e Everton Ribeiro, que tudo bem, não são titulares do Brasil, mas vai que eles entrassem no jogo, né? Ia ser muito engraçado, ia ser legal pra caramba ver um contra o outro ali na disputa, né? Eles que jogam tão bem ao lado, né? Recém-campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, decidindo. Não vou nem dar os números do Arrascaeta, porque senão fica até feio pra esse tal de Diego Alonso, né? Principal meia da América do Sul nos últimos anos, jogador com a melhor performance de assistências, que faz gol, meia que faz gol, tá em falta no futebol. Ele é uma joia rara aqui na América do Sul e tratado como mais um pela seleção uruguaia. Então, ó, mereceu esse Diego Alonso a eliminação da seleção, mas principalmente tudo isso corroborado pelo péssimo, sacana árbitro Daniel Zibert da Alemanha. Arrebentou com o Uruguai. 2 pênaltis claros. Ele ainda teve o VAR para tentar resolver a cagada que ele tinha feito, com o perdão da palavra, de não ter dado o primeiro pênalti em cima do Darwin Núñez. E aí ele vai no VAR, olha, fala, não, realmente não foi nada. Claro, zagueiro de Gana atropelando o Darwin Núñez. E depois o outro lance no Cavani, que vai pra área, inteligentemente retarda a passada, vê que o zagueiro tá chegando todo destrambelhado, o cara vai trombar em mim, trombou. Não, ali forçou o pênalti, forçou aonde? O cara tem todo o direito de retardar a passada ali. Conversa não. Meia. Não, meia. também não. Meia debochado. Também não. Aí botou o debochado, acabou com o jogo. E o jogou debochado bem. destruiu o jogo. O conselheiro Miranda tá preocupado. Destruiu o jogo, o debochado. E o Everton Ribeiro também jogou bem na seleção brasileira. Mas o conselheiro ficou preocupado e mandou mensagem Por quê? após o jogo. Que bom que ele tenha jogado bem. Mostra que ele tá legal, que ele vai voltar legal pro Flamengo. Mas o conselheiro tocou num ponto interessante. Ele mandou mensagem para mim, João Guilherme, ótima atuação do Arrascaeta, mas esse é um problema. Eu falei, mas por que, conselheiro? O mundo conheceu o debochado. Então podem abrir o olho. Ele já está perto dos 30 anos. Abrir o olho e o cofre também. E o cofre. Porque pro futebol europeu... O conselheiro ficou preocupado. O futebol europeu ele não vai, já tem quase 30, certo? Mas lá pelo Catar, lá, Al Rayyan da esse. Aí se o pessoal lá resolver gastar... um barrilzinho de petróleo para ele. Gastar um dinheirinho, eles não têm essa dificuldade de gastar esse dinheirinho. Aquele navio de gás líquido. Mas eu quero dizer para você que acho que a torcida uruguaia, a gente viu o semblante dos torcedores no estádio, acho que os torcedores no país, no Uruguai, estão decepcionados com o time, porque há uma transição de geração. A geração do Cavani, essa geração já não vai existir mais. Do Luis Soares. Godin, de outros jogadores da seleção do Uruguai. Essa geração não estará para a próxima Copa do Mundo. Agora é a geração Arrascaeta, Darwin Núñez, Pelistre, Valverde, Betancur. É uma boa seleção. Eu gosto do Pelistre. Ele é insinuante, o cara que vai para cima e tal. Deu uma bica na bola no finalzinho do jogo, que ela passou rente à trave. Ele bateu com raiva para fazer o gol. Eu entendo, mas se ele tem um pouquinho mais de capricho, ele faz o gol. Mas é que ele queria fazer o gol. É igual no jogo da Bélgica. O Lukaku quis despregar a trave naquele chute. Era só fazer o gol. Não precisava despregar a trave. Há necessidade, não tem de despregar a trave. Agora, cá entre nós aqui, olhando pelo lado brasileiro da história, ficou melhor pra gente, né, Silas? Ficou bom. Eu acho que dos males... Esse cruzamento não é melhor do que pegar o Uruguai e pegar a Coreia, não é não? Dos males o menor. É melhor, né? Pegar Uruguai ou Gana e pegar a Coreia, sem dúvida nenhuma. Até olhando pro lado do Neymar. Na teoria, porque o Alexandro, pelo que a gente ouviu ali, está 99% com condições de jogar já as oitavas. O Neymar, se você joga contra a Coreia, existe um respeito diferente. Eles marcam muito, eles chegam duro também, mas não existe aquela... não vão ficar procurando o tornozelo do Neymar. Agora, se você pegar o Uruguai... Nossa Senhora, hein? Gana já é natural, né?
pé dos caras é desse tamanho assim, então cada chegada é uma beliscada ali. Então eu acho que a Coreia, agora, vai ser difícil? Vai, porque a dinâmica do jogo coreano é parecida com a dinâmica do jogo japonês. Eles não param, eles correm muito, eles são taticamente muito obedientes, mas eu acho que é um jogo mais acessível para o Brasil. Acho que contra a Coreia o Brasil vai pegar um quadro muito semelhante das 2 primeiras partidas da Copa do Mundo. A maioria dos torcedores uruguaios, o Arrascaeta era uma boa opção para o segundo tempo. E ele sai dessa Copa do Mundo, no meu modo de ver, para esse torcedor uruguaio, como um jogador que pode ser mais do que isso. Que pode ser um jogador que, certamente, no próximo ciclo de Copa do Mundo, tem que ser titular, né? Tem que ajudar a conduzir o Uruguai a uma nova Copa do Mundo, a um bom papel na Copa América e por aí vai. Agora, para o Flamengo, ele sai maior ainda. Né? O último gol feito pelo jogador do Flamengo em Copas do Mundo foi em 1986. Né? O Sócrates, quando foi convocado para a Copa de 86, ele ainda era jogador do Flamengo. Então ele fez um gol na Copa de 86. Desde então, o Flamengo nunca mais teve um jogador que fez um gol em Copa do Mundo. Eu nasci em 86, eu tenho 36 anos. Então, desde que eu nasci, o Flamengo nunca teve um jogador que fizesse um gol em Copas do Mundo. E ele ficou a um gol só. Né? Se ele faz mais um golzinho hoje, chegou perto de fazer isso, ele se igualaria tanto ao Pelé, que em 1958 fez 3 gols atuando no futebol brasileiro, numa Copa do Mundo, Leônidas da Silva, em 38, jogava pelo Flamengo, e o Ademir de Menezes, em 1950, jogava pelo Vasco. Então, olha só a quem ele se igualaria, né, nessa marca, óbvio, não estou comparando a carreira dele com um desses 3, é somente uma marca muito expressiva de um jogador que, enquanto atua num clube brasileiro, vai à Copa do Mundo e consegue marcar gols. Algo que não é tão normal assim não, Razan. Pois é. E tinha um verdadeiro clamor aqui no Brasil para o Arrascaeta ser mais utilizado, principalmente da torcida do Flamengo, porque conhece o seu potencial, e de nós todos que acompanhamos, principalmente o Campeonato Brasileiro. Ainda mais, né, Menon, diante da falta de criatividade da seleção uruguaia. Pois é, esse comportamento do treinador desculpa, mas é imbecil, né? Eu acho imbecil. Porque é o seguinte, ele tem um modo de pensar futebol, o jogador tem que se adaptar a esse modo. Ele tem um jogador de altíssimo nível, ele não cabe no time. Parece uma criança que tem aqueles para colocar um triângulo, uma bolinha, um quadradinho, e é isso. Eu não gosto disso, de treinador que tem esse. Eu tenho um estilo, tenho um modelo, e o cara tem que se adaptar a isso. Isso aí seria assim, para o Tite fazer, né? Porque o Arrascaeta poderia não ter um lugar específico na seleção brasileira, né? E em poucos outros treinadores poderiam ter esse luxo, e não é o caso do Diego Alonso. E nas eliminatórias, eu acho que, se eu não me engano, ainda com o Tabárez, o Arrascaeta teve um momento muito bom, fez 2 ou 3 gols, ele igualou tudo que ele já tinha feito pela seleção uruguaia naqueles 2 ou 3 jogos. E depois, com o Alonso, ele também ficou na reserva. Na véspera do primeiro jogo, eu li no Jornal Uruguai, fui procurar informação, e ninguém falava em contusão. Falava que existia contra o primeiro jogo, que havia 4 possibilidades. O Arrascaeta, porque seria o jogador da posse de bola, o Nicolás Lacruz, porque é o jogador mais aguerrido, mais incisivo, né? O jogador mais vertical, o Pelistri, que seria o ponto direita, né? Para pegar isso que o Rodrigo falou, né? Você tem a bola e toda uma esticada para o cara tentar alguma coisa. E a 4ª opção seria o Matias Vecino, uma opção ainda mais defensiva, né? Eu não acreditei no que eu li aquilo, mas não é possível que o Arrascaeta esteja disputando uma posição com mais 3 jogadores, né? E era o que estava acontecendo. Né? Ó. Então é isso aí, nação. Mais um React aí, né? Eu trouxe um compilado aqui de React sobre o que a imprensa brasileira em geral, né, falou sobre a eliminação do Uruguai e o debochado do Arrascaeta, que saiu em alta dessa Copa do Mundo, né? 2 gols, jogou pra caramba, foi eleito o melhor jogo o melhor do jogo diante da seleção da Uruguai, diante da Gana, tinha esquecido até o nome. Mas é isso, o Arrascaeta saiu alta, vai voltar pro Flamengo, ele vai abrir os olhos de alguns times aí, óbvio, né? Destacou, era pra ele ter avançado, né? Mas pegaria o Brasil e daria um olhar para ele maior, né? Mas é melhor ele deixar ele no cantinho dele no Flamengo ali,
retornar pro Flamengo, jogar, e é isso aí. Quer ver o Arrascaeta? Assiste o jogo do Flamengo e é isso aí. Mas eu quero saber a tua opinião. O Arrascaeta jogou demais. O Arrascaeta, na minha opinião, ele foi muito injustiçado pelo esse técnico do Uruguai, quer dizer. Infelizmente, eu concordo com o comentarista, ele esqueci o nome dele, falou, né? Que o Uruguai perdeu a classificação contra a Coreia. Simplesmente isso, né? A Arrascaeta precisando entrar, né? Pra demonstrar o seu talento que tinha e ajudar a sua seleção. Acabou entrando no penúltimo jogo, né? De titular. E no penúltimo entrou como faltando uns 25 minutos para acabar o jogo. Mas aquilo, a Copa do Mundo não dá a segunda chance, né? Deixou a primeira chance passar, já era, filho. E aí, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que tu achou da atuação do Arrascaeta nessa Copa. Ele sai em alto ou sai embaixo, né? Ou sai em meme ou 0x0. É isso aí, tamo junto e deixa o like. Valeu!